Boa noite para todos. Que o Senhor nos abençoe e guarde-nos em sua paz. A doutrina dos espíritos, ela é portentosa. É uma doutrina atualíssima. E mais que atualíssima, o codificador Allan Kardec coloca para nós um dos pontos que mostra a beleza harmônica da doutrina espírita. Se a ciência provar um fato novo, nós vamos incorporar o fato novo à doutrina dos espíritos. Então, é uma doutrina sempre atualizada. Ah, mas aquilo está fora do contexto na ciência. A ciência mostra um fato e Allan Kardec falou outro. É preciso que nós lembremos do Kardec. Pegamos o fato novo e vamos colocar ali para darmos entendimento à nossa doutrina. A obra inteira do Kardec, ela é uma obra com vista de olhos para o futuro. As revelações feitas a partir do ano de 1857 corroboram com fatos da ciência. Se nós tivéssemos que ficar com as 5 obras básicas da estrutura da doutrina espírita, nós hoje não saberíamos como é o mundo espiritual, de que conformidade é a vestimenta dos espíritos, como é na realidade as cidades formatadas no mundo dos espíritos. O único mundo verdadeiro, o único mundo real. Porque o mundo físico nosso, diz Humberto de Campos, que onde Jesus fez a sua evolução, já se perderam na poeira cósmica do universo. Então, estes mundos, eles terminam. Os nossos corpos também são elaborados para um trabalho de 90, 100 anos, 80. Termina a morte do corpo, liberta a alma para a imortalidade da mesma. O corpo entra em decomposição, ele é destruído, volta à natureza, às entranhas da terra. Dessa forma, nós vamos observando que a doutrina dos espíritos tem corroborado com cada um de nós para o entendimento e a melhoria da própria existência. Nosso Senhor Jesus Cristo coloca para nós: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Religiosidade, formatar o indivíduo. E depois, todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo, bondade e misericórdia de Deus. Tudo ou mais. Mas primeiro é religião. Formatar a nossa personalidade nas bases da religião, da qual todos nós vamos acreditar. Afirmam os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo: toda religião é boa quando conduz o homem para Deus. Toda religião. Todos os cultos religiosos que vemos corroboram para que a criatura humana encontre paz e equilíbrio. Nem todos gostam do amarelo, nem todos gostam do verde, ou do rosa, ou do lilás. Então, a religião é o indivíduo que se afiniza segundo o grau do seu adiantamento intelectual ou moral. Nós estamos de posse dos estudos das obras de Emmanuel. Emmanuel coloca que a interpretação bíblica, ela é de cunho pessoal, individual. Cada um que a sua cultura abrange, observa um outro ângulo. Aquele que estuda mais e que faz divagações naquilo que estuda, pergunta a si próprio para achar uma outra posição de orientação, logra alcançar um patamar que liberta do ramerrão das reencarnações inferiores.
Dessa forma, nós vamos encontrar Não Coloqueis a Candeia Debaixo do Alqueire, um estudo que das reuniões hebdomadárias desta casa ocorrem. Naturalmente que o Senhor da vida veio para os enfermos. Os sãos não precisam de médico. Somos nós que precisamos. Poderíamos afirmar: minha sogra não veio no centro. O problema é que minha sogra não precisa. Quem precisa sou eu que venho ao centro. Ponto. Então, a doutrina é para nós. Nós é que temos que ter a visão ampliada, modificada e perdermos devagar, paulatinamente, a síndrome da Gabriela. Nasci assim e morro assim. Essa síndrome nós temos que perdê-la, porque o homem não morre assim, a não ser que seja turrão, ignorante e que não queira evoluir como é o sentido real da vida. Todos nós evoluímos. Quando nós despertarmos para esta realidade, que a doutrina ela veio e que o Senhor da vida veio para nós, os enfermos, que necessitamos de nos entreolharmos como verdadeiros irmãos que somos, não colocando e não permitindo a candeia debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Ela precisa ficar no velador para que todo aquele que adentrar, ele reconheça que o indivíduo tem uma visão, tem uma fala, tem um comportamento, tem uma vivência, tem um relacionamento diferente do outro, que bate no peito e canta de galo. Porque aquele que é virtuoso não faz alarde da virtude que tem. Porque a virtude não é para ser alardeada, a virtude é ser vivenciada. Então, a finalidade da doutrina, quando os espíritos colocam um capítulo no Evangelho, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, é o indivíduo que, entendendo a mecânica da doutrina dos espíritos, faz proliferar o conhecimento que liberta-nos. Ah, mas eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler, eu não gosto de nada. Pelo menos venha ouvir as palestras e ouvir os estudos. Porque a ânfora, de tanto levar o perfume, ela acaba por um dia estar impregnada do mesmo. Nós, por ouvirmos os ensinamentos no cotidiano de todas as reuniões, mas eu já estou cansado de ouvir, eu já ouvi o livro dos Espíritos 3 vezes, certo? Quantos anos você tem? Quantos anos de vida? Jesus de Nazaré esteve conosco há mais de 2026 anos, 3 meses. Ele esteve conosco, falou, entrou por um ouvido e saiu por outro. E nós, diante da multidão, optamos pela morte dele e libertamos Barrabás, um criminoso. Nós que fizemos isso. Nós, porque nós cremos na reencarnação. Então, nós ainda estamos engatinhando no sentido real de entender que a candeia, que é a nossa vida diária, nós é que somos candeias e não precisamos ficar debaixo do tapete. É chegado o momento de nós fazermos uma análise. Hoje a psiquiatria mais moderna, ela coloca uma anamnese. Uma anamnese é um relato, é um estudo da personalidade de cada um de nós. Precisa meu marido, minha mulher, ou se calhar a minha sogra, apontar o dedo em riste para mim e dizer como eu sou? Não, de forma nenhuma. Minha mulher precisa dizer para mim que eu sou chato, cri-cri, mão de vaca, não ajudo-a em nada. Não, não precisa. Cada um sabe como é. Então, é em nos sabendo como somos, em nos tornando visíveis de nós próprios, como disse no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, fazei uma viagem. Como foi que eu agi no dia de hoje?
como eu me portei. É uma análise, é uma anamnese. Como eu sou, onde eu estou falhando. Agora, se você quer melhorar, é por esse caminho. Se você não quer melhorar, você vai no Evangelho, segundo o Espiritismo, mal sofrer. E pronto. Opta por esse caminho. Vai colher as agruras do coração humano. Só que nós estamos preparados para não usar do recurso que a doutrina nos orienta. Nós não temos. Quem é de nós que, em sã consciência, vai ao médico naturalmente para um check-up que deve ser feito, deve ser analisado? Eu tenho 8 tios da família que morreram infartados. Meu pai foi o 9º. Meu pai morreu, eu fui ao médico. Tive que colocar 2 stents. Seria o outro 10º a morrer. A medicina corrobora com a evolução do homem. O homem que deixa de ser turrão, ele vai e encontra um caminho que liberta. Se eu não tivesse colocado, segundo o médico, estante, já teria infartado. Era 90% entupida uma veia. Ora, Jesus de Nazaré, no conceito máximo, explica para nós: vigiai e orai. O vigiar é como eu estou. Como eu estou com a minha candeia? Eu guardo-a debaixo do alqueire? Eu reconheço que o Senhor veio para os enfermos e que enfermos está catalogado a minha personalidade? Nossa irmã Rosa, magra igual um palito, estava na UTI. Magra igual um palito. Então, hoje, não é gordura só que mata. Magreza é nervoso, ansiedade, ela acaba com o indivíduo também. Quem não consegue entender que a vida tem nuances diferentes, é por isso que toda a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo vem e coloca para nós cuidar do corpo e do espírito. Ora, se Jesus veio para os enfermos, somos nós que estamos estagiando em um mundo de provas e expiações, que não somos nenhuma criatura eleita, nós somos os chamados. Agora, escolhidos nós não somos. Então, nós estamos à mercê de uma revolução para a melhoria de cada um. Ah, não, eu estou ótimo. Ótimo. Enquanto eu tinha 25 anos, eu estava um coco da Bahia. Hoje, aos 71, já estou uma abóbora murcha de um lado. Aos 71. Então, por que é que nós vamos recalcitrar? Por que é que nós vamos teimar com um processo evolutivo natural que é o viver? Se nós não damos conta da nossa administração, como nos afirma Paulo, o apóstolo, o que da vida estamos nós fazendo? O que é que nós estamos observando? Cada um de nós precisa, em sã consciência, observar. Mas eu posso dizer à minha mulher, querida, eu vou ao médico, você quer aproveitar? Vamos juntos? Não, já te disse que eu não vou, eu não estou doente, vá você. Fica quietinho. Cada um é um mundo. Se é um menino de 12 aninhos, dá-lhe a mãozinha no pé do rabinho, pá, e ele vai com você a qualquer lugar. Ou você pergunta, você quer tratar o dente, querido? Ele vai dizer que não. Você vai tomar injeção hoje? Não tomo. Não tem que perguntar. Nós temos que optar pelo melhor para a criança. Dar aquilo que é melhor. Deus doa o que é melhor para nós. Agora, quando ele toma uma idade e é maior de idade, a mãe tem que entender o mecanismo da evolução e ele seguir o caminho dele. Quando nos pede uma ajuda, uma orientação, nós temos por dever, por norma, dar-lhe uma orientação, não dizer-lhe o que ele tem que fazer, porque ele tem personalidade, ele é individualidade,
ele tem um caminho a seguir, tem uma orientação a seguir. Quando nós vamos infligir nisso, nós vamos desrespeitar e não entender a mecânica da lei de Deus, que é a cada um segundo as suas obras. O obreiro, o trabalhador, ele precisa se conscientizar. A doutrina espírita, ela vem corroborar conosco no sentido de que nós somos os construtores, nós somos os artífices da nossa vida, arquitetos da nossa vida. E quando nós aprendemos a conviver, nós erramos menos. É como ensina, vigiai e orai. Quando você dialoga, quando você pergunta, quando você analisa, quando você para observar que o outro, agora nem sempre o outro que tem mais idade ou que viveu mais, tem uma certa orientação. É preciso analisar, ponderar, equacionar, colocá-la na matemática. Porque se nós colocarmos na matemática, nós vamos ter a solução correta, porque existe uma solução para qualquer problema que venhamos a enfrentar. Agora, a dificuldade que está em nós é a síndrome que nos carcome, que não quero mudar. Eu sou assim, eu sou da têmpera espanhola, eu tenho buço no bigode. Então é preciso chegar a uma conclusão de que nós não vamos lutar com quem não quer. Não tem como você lutar, não tem como digladiar, porque senão nós perdemos o foco. Chico Xavier, certa feita, foi acionado pela Igreja Católica para um evento e queriam que ele agisse de uma forma contrária. Ele disse: eu vou ao evento, mas não posso usar as palavras que vocês querem, eu tenho que usar as que eu conheço. Então, é posicionamento diante de uma doutrina, como é o Espiritismo. Então, desta forma, é preciso, é necessário nós fazermos uma avaliação da nossa estada, da nossa vivência, de como nós estamos. Ou acha que precisa ser o vizinho do lado dizer a mim o que eu tenho que fazer? Não é preciso. Ninguém. Somos nós que vamos antenar com a vida. Ora, se no antanho não tinha condições o indivíduo que nós temos hoje, por que malbaratamos o dom e a oportunidade concedida a cada um de nós diante da evolução? Quando o professor Carta colocou o estudo, é o estudo que higieniza a mente, é o estudo que abre os horizontes da criatura humana. A casa, nosso lar, dá cursos, tem abertura para passistas. Mas se não tivesse, nós poderíamos dizer: o centro não deixa ninguém trabalhar, só trabalha uma panelinha. Não, é preciso observar quanto de oportunidades nos é oferecida, quais as condições necessárias que nós precisamos ter para desenvolver o trabalho. Ser chamado para trabalhar, lembremos-nos, não colocar debaixo do alqueire a candeia, mas faça levantar. E olha, eu não conheço ainda muita coisa, mas se puder ajudar, corroboro naquilo que eu sei. E aí, então, cada um de nós, conscientes da nossa tarefa, ajudaremos. Por exemplo, nós chegamos aqui, tem uma pipoca maravilhosa, mas alguém arrebentou a pipoca. Tem uns artesanatos, alguém fez o artesanato. Tem uma rosca, um doce, alguém que fez. Será que nós não podemos, dos nossos dotes, fazer alguma coisa? Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: pintores, escultores, artistas, professores, médico, engenheiro, advogado, deem do vosso trabalho, a fim de corroborar com a obra que pertence ao Senhor da vida. Isso daqui pertence a uma comunidade. O Carta, daqui 50 anos, desencarna,
alguém vai ficar no lugar. A dona Helenir não, porque ela vai embora antes. Quero dizer, como fica? As mulheres têm mais mérito, vai embora antes. Como fica? Alguém tem que dirigir. Então é alguém que vem fazer a oração, alguém que colabora no estudo, alguém que colabora na confecção de tapetes, de pano de prato, é alguém que faz um doce, é alguém que sabe um doce diferente que pode ser vendido, é alguém que ajuda a estourar a pipoca, organizar as coisas. Todos nós, todos. O colocar da candeia é o trabalho desenvolvido por nós. A candeia, para manter acesa, ela tem que ter azeite ou querosene. Ninguém vai usar azeite na lamparina, mas usava-se no antanho. Hoje não usa mais nem a lamparina. Agora, se nós não desejamos modificarmos-nos, se nós não tivermos a vontade, que é um dos principais objetivos da nossa vida, estudar a vontade, porque o reino de Deus está em nós, não está na minha mulher, no meu marido, na minha companhia afetiva. O reino de Deus está em mim. Eu é que preciso fazer a candeia brilhar acima da minha vida. Agora, qual é o sentido de brilhar a candeia? Colocar a candeia sobre o alqueire, sobre as minhas atitudes. Nós precisamos mostrar as nossas atitudes. A candeia sou eu, é você, é ele, é a jovem, somos todos nós. Somos candeias vivas. Agora, de que forma vamos nos apresentar? Sempre com medo? Tendo medo, o indivíduo enterra um talento. O talento não é para ser cercado, trancado. O talento é para ser vivenciado. À medida que você usa o talento, você auto-ilumina-se. Agora, não estamos falando de você fazer alarde da virtude. A virtude é o seguinte: você faz e não precisa ninguém ficar sabendo. Dentro da comunidade, é preciso que um auxilie o outro no trabalho. Agora, sair no jornal e evidenciar uma virtude, você recebe os méritos na terra. São louváveis. Quem gosta de mérito é vereador. Não sei se tem vereador aqui agora. Me desculpa, mas é o político que gosta disto, de evidenciar. O espírita precisa colocar a mão na massa, entender a mecânica do ensinamento da noite, que é dos espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, não colocar a candeia debaixo do alqueire, mas no velador. É a nossa vivência, é a nossa atitude. Mas seria mais fácil eu pegar a lamparina e colocar aqui em cima. Todo mundo vai ficar vendo. Não. A minha atitude que será a candeia viva, o exemplo da nossa vida, corroborar com o trabalho. Mas é interessante, como que eu posso colaborar? Entendendo a sua esposa, compreendendo seu marido. No centro espírita, por que nós estamos? Qual a finalidade de estar no centro espírita? É comer uma pipoca maravilhosa? Comer um doce de leite que a Lenir faz, que é espetacular? Não é. É nossa modificação interior. Por quê? Porque no centro, na casa, na residência, em família, no trabalho, na oficina de trabalho, em qualquer lugar do mundo, nós vamos encontrar afetos e desafetos. Nós vamos encontrar. Agora, como na nossa casa é muito grande em Votuporanga e tem um número maior de reuniões e de tudo, não é brincadeira lidar com tudo isso. Não é brincadeira, porque eu tenho uma personalidade, ele tem outra, ela tem outra, cada um tem um jeito. Então você tem que coordenar tudo isso, e nós precisamos encontrar no outro o lado positivo. Se nós não encontramos no outro lado positivo, nós vamos dar bom dia a cavalo, nós vamos continuar rabugentos.
neuróticos, neurastênicos, conflitados, problemáticos, nervosos, aí não compensou. A doutrina, ela vai chegar, vai modificar a paisagem antes difícil numa outra paisagem. Ah, mas eu não dou conta. Todos nós damos conta. Agora, como disse o Cristo, amar o seu inimigo não é ter para com ele o que você tem para com o filho, para com o irmão consanguíneo ou o irmão de alma. Não é o mesmo amor, é não desejar que ele morra logo quando for embora. Não é desejar que ele tenha um câncer fulminante e morra. Não é desejar que ele fique surdo. Não. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja. Ele é filho de Deus e segue o seu caminho. Colocar a candeia no velador é a atitude cristã das mais importantes de nossa vida. Se você quer mais saúde, aprenda o entendimento do Evangelho. Se nós estamos em busca de nos amenizarmos diante da nossa vida pessoal, entenda uns aos outros, compreendamos uns aos outros e valoremos este momento que ele é importante na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em sua paz.